Would you like a treat? Nice granny bag, little Jack. It's not a granny bag. It is a magic nanny bag. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 coisas que só adultos perceberam em O Gato de Botas, O Último Pedido. I am Puss in Boots, loved by one and all. Anyone in particular? I mean, how could I possibly choose? Nessa lista veremos referências, piadas e temas dessa animação que podem ser perdidos para as crianças, mas que ressoarão com os adultos. Isso envolve alguns spoilers, então fique atento. Você percebeu algum outro detalhe em O Último Pedido? Conta aqui pra gente nos comentários. Número 10. Referências de Shrek. Já se passou mais de uma década desde o primeiro filme de O Gato de Botas e o último filme de Shrek. Para muitas crianças, essa pode ser a sua primeira experiência com a franquia de contos de fadas. Welcome to my fiesta! Make yourselves at home! Os retornos de filmes anteriores provavelmente ressoarão mais com seus pais, que eram realmente muito jovens quando o Shrek original foi lançado em 2001. As participações especiais de O Homem Biscoito e Pinóquio não são difíceis de perder. O mesmo vale para o final, provocando um retorno a tão distante. Where are we headed anyways? Off to find new adventures and to see some old friends. Aparições furtivas incluem uma bruxa serva do Shrek para sempre e a mãe substituta do gato, Imelda. Em outra rápida referência, Shrek, o burro e o gato recriam um momento de O Rei Leão. Com a morte em seu encalço, o gato não pode mais viver de acordo com o Hakuna Matata. My prescription? No more adventures for you. You need to retire. Me? Retire? Are you the village comedian as well? Número 9. Linha Geriátrica Gold. Algumas crianças não sabem o significado da palavra aposentadoria. Quanto aos adultos que chegam lá, alguns aceitam a ideia de se mudar para uma comunidade de idosos, enquanto outros temem a ideia de acabar em uma casa de repouso. I am no lab cat, doctor. I am Puss in Boots. Not anymore. O gato está entre os últimos, caindo em uma rotina deprimente quando relutantemente vai morar com Mama Luna e os seus inúmeros outros gatos. A vida do gato é desprovida de emoção, até cachinhos dourados e os 3 ursos baterem à sua porta. Hello, Mrs. We're looking for a cat. This cat. We've got an offer for him. A mamãe urso escolhe o Gato de Botas entre a legião de gatos. Embora Gold tenha dificuldade em acreditar que o gato geriátrico diante dela é o felino arrojado do pôster. As crianças podem não estar familiarizadas com uma palavra tão avançada, mas a vovó e o vovô estão. Pickles? You're Puss in Boots? Not yet, but I will be. Número 8. A voz familiar do inseto ético. Como o grilo falante de Pinóquio, o inseto ético serve como o anjo no ombro do grande Jack Horner. Esse inseto escoteiro tem o seu trabalho cortado para ele, porém descobrindo que mesmo o consciente mais dedicado não pode redimir o horrível Horner. Well, you know what they say. Can't bake a pie without losing a dozen men. Oh, that was horrible. Your wish is horrible. You're horrible. You're an irredeemable monster! O inseto ético tem a voz de Kevin McCann, um supervisor de produção da DreamWorks. Embora esse seja o primeiro crédito de atuação de McCann, os adultos podem reconhecer a voz que ele faz. Ele soa muito como a lenda da atuação Jim Stewart, que era conhecido por interpretar o homem ético comum. You know how long it takes a working man to save $5,000? Just remember this, Mr. Potter, that this rabble you're talking about, they do most of the working and paying and living and dying in this community. Well, is it too much to have them work and pay and live and die in a couple of decent rooms and a bath? Um pouco semelhante à dinâmica de Jack com o ético, George Bailey, de Stewart, tinha um anjo da guarda em A Felicidade Não Se Compra. A voz do inseto ético também lembra o comediante Don Knotts, que definiu a infância de muitos jovens boomers. There's good in all people. There's good in all people. You know, Jack, maybe we need to dig a little deeper. Número 7. Um elenco de voz madura. Para muitas crianças, o último pedido será a introdução a certos atores que os adultos já conhecem, incluindo Olivia Colman como a Mamãe Urso e Ray Winston como o Papai Urso. Just give us the map. And throw in a dozen points. Eh? Ooh,
Have you got any savoury pies? What? Yeah, what flavours you got? No. Can we get all of that in a bag to go? Andrew tem problemas em Big Mouth, mas esperamos que ele se saia melhor do que Jack Horner de John Mulaney. Por mais intimidante que tenha sido a interpretação de Wagner Moura como Pablo Escobar em Narcos, o seu lobo pode ser ainda mais aterrorizante. I just love the smell of fear. As crianças podem conhecer Florence Pugh, do MCU, mas definitivamente não Midsommar. Falando nisso, Midsommar é frequentemente comparado a O Homem de Palha, de 1973, que teve um remake infinitamente capaz de meme, estrelando por um Nicolas Cage vestido de urso. Quando o bebê urso de Samson Kail é atacado por abelhas, os cineastas do Gato de Botas não resistiram em fazer referência a uma frase infame de Cage. No, baby, wait! Número 6. O Logan das sequências da DreamWorks. You read these in your spare time? Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. Junto com os filmes de Deadpool, Logan é um spin-off de X-Men, que você não vai deixar as crianças assistirem por alguns anos. Adultos que podem entrar em filmes censurados sem serem punidos perceberam um paralelo surpreendente entre O Último Pedido e A Última Posição de Wolverine. Mais ou menos. Ambos se concentram em heróis lendários com armas afiadas que repetidamente enganaram a morte. Jeez, Wolverine, seeing you like this just breaks my damn heart. As soon as I rip it out of your chest. À medida que envelhecem e crescem as suas barbas, eles partem em uma viagem contra um perigoso cenário ocidental, com um casal de companheiros e vários antagonistas em seu encalço. Tudo se transforma em uma batalha final corajosa, onde o herói envelhecido enfrenta um inimigo aparentemente imbatível, forçando-o a aceitar a sua mortalidade. Felizmente, o encontro do gato com a morte não é tão sangrento quanto o de Logan. Live your life, Puss in Boots. Live it well. Número 5. O assassinato casual do grande Jack Horner. O Gato de Botas 2 tem uma contagem de corpos surpreendentemente alta. Não estamos falando apenas das 8 vidas perdidas do gato. A maioria das vítimas é cortesia do grande Jack Horner. Aren't you gonna help him, Jack? You're losing a lot of men. I'm not really stressing about the manpower. I've got a bottomless bag of magic weapons. These babies are gonna get me that wish even after the whole team is dead and gone. Além de transformar um dos seus trabalhadores contratados em ouro, Jack é responsável pela destruição do Baker's Dozen, seja enviando-os para um vale de flores carnívoras, transformando-os em confetes com a sua má pontaria ou deixando-os cair após usá-los para construir uma ponte. Jack não tem consideração pela vida humana ou animal. You're not gonna shoot a puppy, are you, Jack? Yeah, in the face. Why? As crianças podem dizer que Jack é um cara mau, mas apenas os adultos podem imaginar o quão confusas e psicóticas são as suas ações. Pelo menos, ele teve uma morte apropriada, no espírito de O Exterminador do Futuro 2. What did I do to deserve this? I mean, what specifically? Número 4. Jingleberries. A rivalidade fraterna entre Caixinhos Dourados e o bebê urso aumenta quando os dois começam a trocar insultos. You're not even a bear. Zing! I'm more of a bear than you are. She got you. You're nothing but a low-rent Cinderella. Well, that's rich coming from you, baby. Because you know what you are. Wait for it. Caixinhos Dourados leva a melhor sobre o seu irmão adotivo, chamando-o, entre outras coisas, de Jingleberry. As crianças não saberão o significado dessa palavra imediatamente. Para ser honesta, os adultos provavelmente também não, mas podem pesquisar. O dicionário Merriam-Webster fornece algumas definições, incluindo uma pessoa tola, estúpida ou desprezível. Tem também a versão da gíria, que significa um pedaço de matéria fecal seca agarrada ao cabelo ao redor do... digamos, onde o sol não bate. I haven't got dingleberries. No, you do. You do have them. Com base na forma como o bebê urso se ofende, achamos que a definição mais gráfica se aplica a esse caso. Também não ficaríamos surpresos se Jingleberry fosse um código para... Bom, algo que o bebê urso poderia estar compensando. Oi, you shut up, you little mutt, or I'll cut you from pooper to snooter. Número 3. O que Kitty cheirou? Além de Jingleberry, o Gato de Botas 2 ensinará às crianças palavras como inferno e merda, ganhando uma censura um pouco mais alta. Mas não se preocupem, pais. As palavras que você realmente não quer que os seus filhos repitam na escola ou na igreja são, em sua maioria, pipadas. You're all a bunch of knuckle-dragging, honey-scrounging, grub, oafish, munching, mingy, nugget,
and you're Snooter. Quem diria que o perrito de Harvey Guillen tinha um vocabulário tão vasto? O botão bip é quase necessário novamente quando perrito encoraja gato e a gatinha a parar e cheirar as rosas. Take your time and really appreciate what's right in front of you. Kitty se esforça para sentir o cheiro das rosas, mas ela sente realmente o cheiro de outra coisa. E é aí que ela é cortada. This is stupid. All I smell is bullshit. Os pequenos vão se perguntar como Kitty iria terminar aquela frase, e os seus pais não estão dando a mínima para eles. Eu até diria a palavra, mas o YouTube também está censurando bastante hoje em dia. No matter how hard they try, I always find them. So one day, they get creative. Número 2. O retrato da ansiedade. Xingamentos e violências podem justificar a classificação etária, mas não é isso que torna O Gato de Botas 2 um filme tão adulto. É assim que os cineastas exploram temas maduros, como a ansiedade, que o tornam tão importantes para os espectadores adultos. Puss, what's wrong? Você não esperaria que o Gato de Botas de todos os personagens destacasse a saúde mental. No entanto, enquanto os pelos dos braços do gato se arrepiam e ele aperta o seu coração acelerado, o filme oferece uma representação surpreendentemente autêntica de ataques de pânico e transtorno pós-traumático. O filme também aborda como a ansiedade está ligada à depressão, impedindo as pessoas de aproveitar o dia. I'm supposed to be a fearless hero, a legend. But without lives to spare, I am nothing. Esse filme deve ser uma exibição essencial para crianças que desenvolvem sinais de ansiedade, ajudando-as a entender essas emoções e a ver que não estão sozinhas. I am afraid. Well, it's okay to be afraid. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Modo de cabeceira, um termo que as crianças podem usar na próxima vez que forem ao pediatra. Death comes for us all. Treat? You've really got to work on your bedside manner. Linha Kids Therapy. Para ser justa, todos nesse filme poderiam fazer terapia. Who is this guy? I'm Puss's best friend. No, it isn't. And his therapy dog. Definitely not. Finally, you need therapy. Creme mais pesado é igual bebida mais pesada. O gato perde mais vidas bebendo assim. Let's go, Senor Boots. Another glass of cream. Make it your heaviest. Oh, I keep the heavy stuff in the back. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Meditações sobre a morte. A maioria das crianças vive os seus dias com pouca consideração ou compreensão da morte. Até os adultos podem agir como se fossem invencíveis, negando que eventualmente a sua hora vai chegar. Pode acontecer repentinamente durante um acidente ou logo após o médico compartilhar algumas más notícias. De qualquer forma, a morte vem para todos nós, incluindo aqueles com 7 vidas. And how many times have you died already? I don't know. I never counted. I am not really a math guy. O último pedido aborda essa verdade inevitável com sabedoria. É natural temer a morte, como o gato. O gato descobre que você não pode vencer a morte, mas pode chegar a um acordo com ela. Ela é capaz de se separar pacificamente do lobo, aceitando que um dia eles se encontrarão novamente. Sí, hasta la muerte. Embora o filme não adoce esse conceito sombrio, ele incentiva crianças e adultos a viverem da melhor maneira possível. I hate to say it, but should we make a wish? Kitty, one life spent with you is all that I could wish for. E aí, você já assistiu O Gato de Botas 2? Conta aqui o que você achou do filme. Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.